hoje com a Paraxá especial de Pessah. Ele sai daquele circuito normal das Parashot, né? Então é uma Paraxá especial de Pessah. Uma mensagem bem interessante. Vou colocar aqui. Com o tema na atualidade, né? O tema hoje, na atualidade. Qual o sacrifício que realmente agrada a Hashem, que agrada a Deus? Qual seria esse sacrifício? Já que nós hoje atualmente não são feitos você colocar um cordeiro, um cabrito, um bezerro, né, pombinha, essas coisas não são feitas, né? Como era feito lá no Mishkan e no templo em Jerusalém. Então, hoje, qual o sacrifício que agrada a Hashem? Eterno querido Pai, coloco a minha vida nas suas mãos nesse momento, coloco a vida dos irmãos aqui para que o Senhor abra os ouvidos, os corações de todos, para todos nós crescermos conforme o entendimento e ensino da Tua Palavra, que é Espírito e Vida. E te agradecemos, Eterno, por esse período aí de Pessah, que tudo seja para honra e glória do Teu nome, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Paraxá de Pessah, envolvendo Êxodo 12. Eu coloquei ali 12, 21 a 51, mas na verdade é 12 a partir do verso 1, né? 1 para frente. É Josué, livro de Josué, já fiz um comentário, antecipei o comentário de Josué, que eu achei bastante interessante ali a experiência dele com os sacerdotes, né? E livro de João também. Então, em Êxodo 2, 23, antes do capítulo 12, para nós entendermos aqui o princípio para chegar em Êxodo 12. Os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Lá no tempo da escravidão mesmo, período muito amargo, muito triste, dos hebreus sob o jugo de Faraó. Então clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão subiu a Hashem. Eles clamaram, e o seu clamor por salvação subiu a Hashem. Ouvindo o gemido deles, o Eterno lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Hashem olhou para os israelitas e viu a condição em que eles se encontravam. Então, esse aqui é o princípio do fato de o Eterno ter ouvido o clamor deles e enviou Moisés, né? E disse o Senhor, em Êxodo 3, 7 e 8, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Aqui é a confirmação que o Eterno realmente ouviu o clamor deles. Portanto, desci. Eu coloquei em destaque ali a palavra desci e a palavra subir. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir. Então, ele desceu com o propósito de fazer com que o povo subisse daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e que mana mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Então, nós já vemos uma confirmação dessas palavras do clamor que o Eterno ouviu do povo, é o princípio, né? E essas duas palavras que se destacam, o Eterno falando, né? Que, portanto, desci e para fazer com que o povo subisse, né? Então, essas duas palavras, elas são confirmadas em quais situações? Essas duas palavras que eu grifei ali, amarelo mais claro, desci e subir. Nós temos uma questão aqui com Moshe. Quem era Moshe? Moshe era um homem poderoso, considerado filho do faraó, irmão do filho do faraó, um príncipe poderoso.
Então, ele sendo um príncipe poderoso, digamos, se você pegar um príncipe poderoso, um homem, né, um grande político, um príncipe, um homem de poder, o ego dele não vai ser assim pouco inflado. Ele vai, né? O ego dessa pessoa vai ser... Então, Moshe, ele era muito respeitado, ele tinha uma voz de comando, né? Inteligente, ele era chefe por toda a parte de construções das grandes, vultuosas obras de Faraó no Egito, ele que ia na frente, faça assim, faça desse jeito, e dava ordens, né, para os escravos hebreus, né? Então, ele teve que descer. Então, a palavra desceu não é o fato dele descer, por exemplo, está em Curitiba e vai para o litoral. Você desce 930 metros. A altitude de Curitiba, 930 metros. Então, esse sentido de desceu é o sentido de você descer do salto. Desinflar o teu ego. Menos, né? Então, Moshe desceu a Midian, de um príncipe poderoso, ele se tornou como Davi, né? Exatamente a situação de Davi, que quando Samuel foi visitar lá a casa de Jessé, Samuel estava interessado em conhecer Davi, porque quando ele chegou na casa de Jessé, ele viu que não era os outros irmãos todos de Davi, não era nenhum deles que estavam ali à mesa ao lado de Jessé com Samuel. Mas era aquele que estava lá longe no campo, um menino pastoreando lá as ovelhas. Então, uma situação similar, preste atenção. Como humilde pastor, para que os hebreus subissem a Canaã. Ó, Moshe desceu a Midian como um humilde pastor, de um príncipe poderoso para um humilde pastor de ovelhas. Ele ficou 40 anos num lugar para que seu ego, cada ano o ego dele fosse desinflando, até que ele chegasse lá no final de 40 anos, o Eterno daí o chama, e o Eterno aparece a Moshe através de uma sarça ardente, e daí Moshe estava pronto para receber o chamado do Senhor, porque principalmente o ego dele foi lá embaixo. É isso que o Eterno espera de nós. Se você, irmão, está com o teu ego meio inflado, nós temos que pegar que nem uma agulha, quando você coloca na bexiga, pum, para desinflar. Nós temos que desinflar o nosso ego, para que o Eterno possa, ele, se encher dentro de nós. Essa que é a mensagem. Então, olha, humilde pastor para Midian, para que os hebreus subissem a Canaã. Para que os hebreus do Egito subissem a Canaã. E Yeshua desceu a Israel. Yeshua da glória, aquele que se assenta à direita do Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desceu da sua glória como um humilde carpinteiro, para que você, irmã, você, irmão, para que nós pudéssemos subir até o Pai, até Hashem. Deu a ordem das coisas? É assim que funciona. Então, este mês, agora passamos de Êxodo 2 e 3, passamos para Êxodo 12, que é a mensagem de hoje. Este mês será para vós princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro, isto é, cabeça dos meses do ano. Aquele comentário que eu fiz no serviço da Torá. Uma mudança de calendário em razão de um renovo no pensamento dos filhos de Israel para um novo calendário
tira o calendário gregoriano, dá uma rasgadinha nele, passa tesoura nele, joga fora o calendário gregoriano e adota na tua vida, nos teus dias, o calendário hebraico, que é o calendário gregoriano, que era fixo, exato, estático, para um calendário dinâmico, né? As coisas se renovam. Aquilo que eu já falei quando eu dei um outro estudo, uma paraxá, que eu falei que, por exemplo, nós estamos aqui hoje celebrando o Pêssar. Hoje é 15 de Nissan, mas que corresponde ao dia 16 de abril. No ano que vem, por causa justamente da questão do calendário gregoriano, eu afirmo para vocês, com muita segurança, que o dia da festa de Pêssar não vai ser no dia 16 de abril, vai ser numa outra data. O dia 15 de Nissan não vai cair exatamente no dia 16 de abril. Mas, Rocha Jair, como é que se explica isso? Por causa do ciclo, o ciclo solar em relação aos ciclos lunares. Existe uma diferença muito grande do ciclo solar com relação ao ciclo lunar, né? Tanto é que nós também paramos, há um cerimonial, bênçãos, para todo início de mês, nós abençoamos esse dia, esse momento, nós damos boas-vindas para esse momento, não é nenhuma idolatria à lua, tanto é que eu não vi nenhum filme, eu já vi muitos filmes, cujo lá de maias, incas, astecas e muitas civilizações que tinham como seu deus principal o deus Sol. Tanto é aquela famosa festa chamada Solis Invictus, né, que Constantino simplesmente aproveitou essa festa, que era uma festa universal ao Deus Sol, uma festa pagã, e colocou o nascimento de Jesus, que justamente no dia 25 de dezembro, cujo nascimento real de Yeshua não tem nada a ver com 25 de dezembro, vocês sabem muito bem disso, mas Constantino aproveitou uma data que já era famosa para introduzir ali o nascimento de Yeshua nessa data que era conhecida como Saturnália ou Solis Invictus, adoração ao Deus Sol, né? Então, isto é, eu falando das luas novas, né? Que é conhecida como Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Cabeça do mês, é o princípio, primeiro dia de cada mês, né? Então, há bênçãos para esse dia e nós damos boas-vindas para esse novo período, é um renovo também, que o Eterno nos proporciona, um novo ciclo, as luas novas, né? A lua nova, e assim por diante. Os Shabbatot também, que são estabelecidos, tem muito a ver com a lua, com as luas também. Então, isto é, o que nós estamos falando de todas essas coisas. Vocês não são mais escravos, escravos limitados, amarrados, vocês são livres, nós somos livres, né? Uma liberdade dentro da cerca da Torá. Nós somos sacerdotes de Hashem, nós não podemos esquecer disso. Nós não somos qualquer coisa. E o Eterno diz para nós, não aceitemos o pré-determinismo que o mundo impõe. O mundo quer que você seja um robô, assim. Não pode fazer isso, não pode... controle. Alguém quer sempre te controlar ou quer nos controlar. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não vai mais para frente, não vai mais para trás. Tipo um robô. Essa que é a visão do mundo. E o Eterno não. O Eterno diz, vai, ide às nações. O que Yeshua disse para os seus discípulos? Vão aos 4 cantos do mundo e levem a minha mensagem, levem os evangelhos. Não se preocupem com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Eu estou indo na frente de vocês. Me obedeçam. Se vocês me obedecerem, eu vou suprir o que está faltando para vocês, eu vou suprir.
não vai lhes faltar nada. Então, é uma visão diferente, né, do que o mundo quer. Saiam do sistema de Roma, de Edom, do sistema cristão hoje no mundo, né? Aceitem o que Hashem escolheu para vocês. Não olhem para trás como a mulher de Ló. Por que a mulher de Ló teve problema? A Torá diz, não pare, vai para frente. Dê o passo de fé. Não fique estagnado, parado. A mulher de Ló parou, não só parou, como ela olhou para trás. Esse olhou para trás não é simplesmente você fazer assim, ó. Não é esse sentido de você virar o teu pescoço e tomar um outro ângulo dos teus olhos. Virar para trás, o coração dela virou para trás. Esse que é o verdadeiro sentido da mulher de Ló. Porque o coração dela ainda estava lá. Nos bens dela, na casa dela, no conforto dela, no que ela tinha conquistado, o que ela tinha adquirido lá em Sodoma. Coração dela, porque o Eterno vê o nosso coração. Então, esse que foi o problema de Ló, da mulher de Ló. Renove-se, continuem. E Ló e as outras duas filhas não pararam e continuaram. Não aconteceu nada com eles. Foram salvos daquela situação lá. Mesmo porque o anjo disse para eles, vão. Continuem. É mensagem da Torá, o anjo está confirmando. Vão, continuem, saiam daqui. Não parem. Não olhem para trás. Quando o Hashem nos chama, quando o Hashem me chamou, eu não posso ficar toda hora olhando para trás. Eu tenho que ir para frente. Eu sei que eu tive mudanças financeiras na minha vida, tudo, mas eu não passo fome nem frio. São coisas que a gente tem que acreditar que o Eterno está na tua frente. São escolhas. As escolhas, aparentemente, parece, puxa, você não vai sobreviver, Jair, você não vai conseguir. Mas o Eterno, ele honra. Quando você obedece o chamado, ele honra você. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Então, olha que interessante aqui, ó. Renove-se, vocês podem fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas. Irmão, nessa Páscoa, você não tem uma excelente oportunidade para você fazer uma escolha na tua vida? E deixar para trás, deixar de ficar olhando para trás? Pense nisso, irmãos. Coloque esse slogan, isso que eu estou falando aqui, na presença de Hashem. Aproveite essa oportunidade. O Eterno honra essas festas. E quando nós estamos com o coração aberto, Ele nos abençoa. E Ele transforma as nossas vidas. Façam a escolha certa. Aprendam com Yaakov. Eu também aprendo com Yaakov aqui da Sarel. Mas ele está falando... Ele está falando do Yaakov, irmão de Esaú. Né? Está se referindo a Yaakov, irmão de Esaú. Então, Yaakov, toda aquela confusão, toda aquela problemática, né? Aquela coisa estranha e tal, mas ele mostrou quem? O que para Hashem? Ele mostrou que tinha um coração caçador de bênção. Ele queria a bênção. Ele fazia qualquer coisa para adquirir a bênção. E ele conseguiu a bênção, porque o Eterno viu o coração dele e honrou. Apesar dele não nascer primeiro, o primogênito sempre tem alguma vantagem em relação ao que vem depois, por ter nascido antes. Só que a bênção maior foi para ele porque o Eterno vê o coração, né? Hashem orienta, escolham a bênção. O homem, a coroa da criação, pode escolher, mas os animais não. O que eu quero dizer com essa frase aqui? O homem, a coroa da criação, pode escolher, mas os animais não.
Por que eram oferecidos os animais como sacrifício? Porque o animal ele era irracional. Então, para mostrar, estou entregando a ti, Eterno, a minha irracionalidade. Quando nós pecamos, é como se nós fôssemos animais irracionais. Nós sabemos, né? Então nós colocamos ali o animal que não usou da razão, porque quando você está fora da razão, você não peca. Quando você está sem razão, né, você não sabe o que está fazendo. Isso quero dizer. O homem, coroa da criação, pode escolher, mas os animais não. Continuando ali, Êxodo 12:3, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, em santo, tome para si cada homem um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Preste atenção nessas passagens aqui, muito, muito interessante. Tome para si cada homem, cada família, um cordeiro para cada casa. No versículo 5, cordeiro sem defeito, macho da idade de 1 ano será para vós. Dos carneiros e das cabras, a vez de tomá-lo. Sem defeito, macho de 1 ano. Então, não é dentre os cabritos, os bezerros, os animais que haviam lá, você tinha que achar um carneirinho desse, não era muito fácil, né? Da idade de 1 ano, sem defeito, e macho ainda, né? E será para vós a palavra que está diferente na tradução aqui do Ferreira de Almeida, será para vós guardado, né? Mas no original do hebraico será para vós observado. Por isso que eu grifei ali, branco. Será para vós observado. Então, isso aqui tem uma ligação com uma outra passagem lá na frente de Mateus. Por isso que eu coloquei observado. Até o dia 14 desse mês. E degolará... e o degolará toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. Então, toda a assembleia também aparece no livro de Mateus. Por isso que eu estou colocando isso daqui. Eu vou fazer um paralelo ali com Mateus. E a palavra observado também. Então, como assim, Roger? Você vai separar esse cordeiro, você vai procurar esse cordeiro no meio do rebanho lá, e vai separá-lo, porque no 14º dia, até o 14º dia do mês, no 10º dia ao 14º dia, esse período de 4 dias aí, se separa o animalzinho, e daí o que... Literalmente, se você tem uma chácara, se você tem um lugar que tem lá um rebanho de animais, e você acha esse carneirinho de 1 ano, macho, sem defeito, não tem manchas, é bem limpinho assim, é uma graça, o bichinho não parece teu animal, parece teu filhinho. Estão entendendo onde que eu quero chegar? E você vai ficar esses 4 dias... Você não vai esquecer dele. Peraí, bem esse animalzinho meu precioso, eu vou ter que entregar para sacrifício? Aquilo vai ficar ruminando na tua cabeça. Pum. Você vai dormir e fica o animalzinho lá na tua cabeça. Já pararam para pensar nisso? Como que o Eterno faz as coisas? Podia entregar aquele... Tem um cabrito velho lá, feio. Eu dou 2, 3 daqueles dos cabritão lá. Mas bem isso aí. É assim que funciona, irmãos. Observar. Fica observando. Daí mexe na tua mente, no teu coração. A coisa vai pesando. Até que chega no 14º dia, você tem que imolá-lo. Daí a coisa pega. Entendemos que o cordeiro precisava ser imolado pela congregação inteira. Então, não era um carneirinho desse, eram vários, muitos. E observava o cordeiro do 10º dia ao 14º dia de Nissan. Bem, esse período que nós
Quer dizer, agora já é o 15º dia, né? Assim como Yeshua entrou em Jerusalém no dia... Olha, assim como Yeshua entrou em Jerusalém no dia da separação do Cordeiro, preste atenção. Então, dia 10 de Nissan, e morreu no mesmo dia do sacrifício do Cordeiro, que foi dia 14. Será grelhado ao fogo o Cordeiro inteiro. Então, eu já estou começando a unir aqui Êxodo com Mateus. Olha aqui, eu estou falando de Yeshua, sacrifício do Cordeiro, será grelhado ao fogo o Cordeiro inteiro. Como assim o Cordeiro inteiro? Mateus 21, 4 a 11, olha que interessante. Relatos da última semana da vida de Yeshua. Não esqueçam do slide anterior. Gravem aí. Salvem. Por meio do que chamamos entrada triunfal, vocês já viram isso? Tem em algumas Bíblias, acho que Ferreira de Almeida e outras traduções, tem em cima assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. Como assim entrada triunfal? O que significa essa entrada triunfal, irmãos? Porque, por meio do que chamamos entrada triunfal, Yeshua declarou intencionalmente sua identidade, porque ele se revelou. Mas, Roche, Yeshua já não era conhecido? Sim. Os que seguiam ele conheciam, eram conhecidos. Conheciam os que seguiam ele. Não conheceram naquele momento. Mas eu estou falando de geral. As demais pessoas de Jerusalém, de Israel. Ou de Jerusalém, pessoas de fora que estavam também em Jerusalém. Ficaram sabendo disso aí. Então eles ficaram sabendo, assim como lá em Êxodo, o cordeirinho foi identificado dentre aquele rebanho todo, ele foi separado, ele foi identificado, os carneirinhos de 1 ano sem defeito. E passaram a ser lembrados e observados. As pessoas que criaram, os donos, né, sabiam dele e ficavam sentindo aquilo. E aqui acontece a mesma coisa com Yeshua. Todo esse mover aqui, o que acontece aqui, ele se revela para todos e o povo declara que ele é o Yeshua. Né? Vamos ver aqui. Ó. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Em Zacarias 9:9. Indo os discípulos e fazendo como Yeshua lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Olha, presta atenção agora. Eu grifei aqui, ó. Muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Muita gente. E a multidão que ia adiante e a que a seguia, ia um povo na frente dele e um outro grupo atrás dele, nesse trajeto. Eles clamavam, dizendo: Hoshiana, filho de Davi. O que significa a palavra Hoshiana? Significa salva-nos, por favor. Nos salva, filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá B'Shem Adonai, eles estavam declarando. Hoshiana, salva-nos, por favor, tu que estás no céu. Vocês sabem o que eles estavam fazendo nesse momento, dizendo essas palavras, irmãos? O que estava acontecendo ali também nesse momento, com essas palavras? Porque o povo, apesar de ele estar dizendo isso, né, muitos que já seguiam Yeshua,
Mas estava acontecendo um ato profético do que o eterno Yeshua queria que o povo todo, não só esses que seguiam ele, mas todos os que estavam em Jerusalém e nos outros lugares, cidades ao redor, em toda Israel, ele queria que isso aqui acontecesse, quer dizer, era um ato profético do que está ainda para acontecer na segunda volta dele. Como assim, Rosh Jair? O que você está querendo dizer? Tremendo. É simplesmente muito bonito isso aqui. Porque ele entrando em Jerusalém, que é um ato profético também da vinda dele, da segunda vinda dele, ele voltando, que os pés dele, está escrito por Zacarias, os pés de Yeshua, quando ele voltar, vão pisar no alto do Monte das Oliveiras, do mesmo lugar onde ele ascendeu aos céus. Né? Então era um ato profético que estava acontecendo aqui, do que vai acontecer lá na frente, na volta dele, de Yeshua. Em que o povo dirá, bendito o que vem em nome do Senhor. Olhem aqui, ó, nesse slide agora. Um pouco mais para frente, em Mateus 23, 37 e 39, olha aqui, ó, quando Yeshua lamenta sobre Jerusalém. Embora o povo falou lá, quando ele teve aquela entrada, aconteceu aquela entrada triunfal dele em Jerusalém, Yeshua diz, agora nessa passagem aqui, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e tu não o quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, Jerusalém vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, Baru Rabá Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Não é tremendo isso aí? Então, eles estavam fazendo algo ali, que é exatamente o que Yeshua estava dizendo, que na segunda vinda dele, ele vai voltar quando o povo disser essas palavras. Baruch Rabá, Beshem Adonai. Daí todos dirão, a grande maioria dirá isso aí. Então, eu achei assim, muito, muito, muito tremendo essa questão aqui. Agora, continuando, nós estávamos lá em Mateus 21, continuando aquela sequência de Mateus 21 aqui, daqui para baixo. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Olha, quando estavam sendo procurados os cordeirinhos de 1 ano, sem defeito, lá em Êxodo, lembra? Você está lá procurando, tem bodes, tem cabras, tem carneiros velhos, tem bezerros, tal. Deus se olha aqui, quem é este? Quem é este? Esse é aquele filhotinho lá de carneiro, o cordeirinho, sem mancha e sem defeito. Yes, achei. Né? Então a palavra é mesma, quem é este? E a multidão dizia, este é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. A própria multidão perguntavam e muitos respondiam, né? Esse é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21, 4 a 11. E a partir desse dia, muito provavelmente, seria o dia 10 de Nissan, né? O povo passa a observá-lo, pois sua identidade fora revelada. Muitos que não sabiam, os que seguiam Yeshua, tudo bem. Mas os que não, aquele lá é o Messias, aquele lá é Yeshua. Isso que aconteceu. Muitos começaram aquele cara, eu tinha uma cisma que era ele. Outros diziam, não, mas ele não pode ser. Então, houveram muitos questionamentos, mas foi revelado. Ele foi revelado assim como o cordeirinho. Lá em Êxodo foi localizado, foi encontrado. Né? A identidade dele foi revelada. Em 10 de Nissan. Então,
Observar o Cordeiro de Deus, que será sacrificado, grelhado ao fogo por inteiro. Ó, unindo Êxodo 12 com Mateus 21, o que significa isso? Seria algo como por acaso, uma mutilação dos membros do corpo? Ou alguma espécie de fuga da realidade? Algo assim, né? Bem estranho, né? Mas o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, não está se referindo à multidão, ou uma espécie de suicídio, coisa assim. Não devemos mutilar nossos corpos pensando que isso vai agradar a Deus de alguma forma, de jeito nenhum. Paulo fala para o crente cuidar bem do seu corpo, nós temos que ter um zelo pelo corpo, por ser o templo do Ruach HaKodesh. Efésios 5, 29. Zelando por ele, alimentando, e aqui ele está falando de um culto racional. Essa palavra também é bem interessante com relação ao culto racional. O que seria esse? Maltratar o corpo, qualquer tipo de mutilação, você se auto-machucar, se dar chicotadas, tirar sangue de si mesmo para tipo uma espécie de sacrifício, isso é terrível. Isso é tudo de irracionalidade que se pode fazer. É algo irracional como um animal, que ele não tem razão. Então, vejam aqui as palavras de Paulo, Romanos 12, 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Hashem, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De novo, ali a palavra culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, está, de novo, eu coloquei ali culto racional. Vamos, digamos, especificar melhor essa questão do entendimento do culto racional. O culto racional, a própria palavra está dizendo, né, de você usar da razão. Você deixa de ser irracional e usa da razão. O que é usar a razão? Qual que é o princípio bíblico bem no início da Bíblia que fala sobre isso aqui, quando Hashem criou Adão e Havá? O que ele falou? Quando ele cria Adão, ele diz o quê? Que o homem, diferente dos animais, ele é criado à imagem e à semelhança de Hashem. Então tem a ver com o pai e tem a ver com o filho, né? E que o homem domine. A palavra domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, que o homem domine. O culto racional tem a ver com você praticar a palavra domínio para você não pecar. Então, cada vez que você ler ou ver, né, essas duas palavras, culto racional, está diretamente ligado com Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim: que o homem domine sobre os peixes, as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Inclusive, há um entendimento, já vi comentários rabínicos, quando você fala répteis que rastejam sobre a terra, répteis está diretamente ligado a rastejam, répteis que rastejam. Está, queira ou não tem como você não pensar nisso quando você está estudando. A primeira palavra que te vem ali, que você domine sobre os répteis que rastejam sobre a terra, te vem começa com S. Serpente, olha aí, viu? A serpente, então, que você não permita que as trevas, que as serpentes, que os demônios, que os planos arquitetados pelas trevas te seduzam. Porque eles não perdem tempo, eles trabalham muito bem. Trabalham 26 horas por dia. Não perdem tempo. Ainda mais agora que está próxima a vinda de Yeshua, o mundo aí está sendo sugado assim, coração, mente e alma pelas trevas. Muita gente vendendo sua alma
a Satã. É muito grave a situação do mundo. Então vai levantando a ira do Eterno, né? Porque e assim por diante. Feio o mundo aí fora. Então nós temos que nos policiar cada dia mais para não permitir que as trevas ganhem vantagem sobre nós, mesmo porque está escrito: as trevas não prevalecerão sobre a minha igreja. Baruch Hashem. Então nós falando essas palavras, nós usando a espada que é a palavra, né, nós vencemos as trevas. E agora uma coisa que estamos chegando digamos, no âmago do nosso entendimento aqui da temática do nosso da mensagem de hoje, né? Qual que é realmente o sacrifício que agrada a Hashem? Então esse aqui é um princípio fortíssimo, irmãos. Dominar. Nós não fomos feitos para sermos caudas, mas para sermos cabeça, para sermos roche. Nós fomos feitos para sermos roche, cabeça, e não cauda. Agora, tem uns que preferem escolher ser cauda. Daí está feio o negócio. Você, irmão, que está assistindo pela transmissão, para pensar nisso. Você foi feito para ser cabeça ou para ser cauda? Aqui estamos no penúltimo slide. Em Romanos 6, Paulo também fala de apresentar o corpo. Olha que interessante. Apresentar o corpo a Hashem usando outra figura de linguagem. Bem interessante isso aqui também. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Tem gente vendendo membros do corpo a Satã. Inclusive, membros sexuais. E vendem a sua alma e ganham dinheiro com promiscuidade, com sexo e coisas terríveis. Não rende, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerem em suas concupiscências, já lemos isso aí, né? Como vivo, apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. O que significa isso, vivo dentre mortos? Irmãos? Eu grifo essas para me lembrar, fazer o comentário lá. Vivos dentre mortos. Vivos dentre mortos. Rocha já está falando alguma coisa referente a zumbi? Eu vi um filme de zumbi, não veja. Fugir da aparência do mal. Vivos dentre mortos. Vivos dentre mortos, irmãos. O Eterno nos estabeleceu na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, para você ser o quê? Um farol, para nós sermos luz. Então, tem muitos mortos ao nosso redor. E tem muitos mais que estavam vivos e estão morrendo também ao nosso redor. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, que a gente não venda para as trevas, não negociemos com as trevas os membros do nosso corpo aí, que a coisa fica terrível, fica muito séria. Em Romanos 7, 13 a 15, Paulo está falando que nele existem duas forças operando, uma disposta a agradar a Deus, indo na direção do Espírito, e outra que vai contra isso, impelindo a satisfazer a vontade da carne, sem se importar com os valores divinos. Duas forças opostas, né? Assim, para entender o que seria o sacrifício que estamos estudando, olha o que diz Paulo em Romanos. Porque se viver segundo a carne, embaixo ali, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, olhem, quem está pensando em viver pela carne, é um mau negócio, um
Um péssimo negócio. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, vivereis. Em resumo, nós temos que lutar contra os nossos desejos, né? Isso não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas nós temos que dominar isso daí. Rocha, você pode explicar um pouquinho melhor essa questão aí de mortificar as obras do corpo, para que eu viva, para que a gente viva? Sim, posso. Aqui vamos para o último slide, então. Agora aqui para fechar o entendimento, né? Observem ali que a figura, todos aqui já entenderam o que é essa figura aí, né? É a imagem que Moshe, depois de o ego dele desinflar, depois de 40 anos em Midian, como um humilde pastor, daí o Eterno levantou Moshe para ser o servo de Hashem. E o Eterno se apresentou nesta sarça ardente, quer dizer, uma sarça, uma árvore que queimava, mas não era consumida. Algo que queima e não é consumido. Então, no fundo, o Eterno quer isso de nós. Então, a nossa escolha em seguir a Hashem, irmãos, talvez muitos não queiram ouvir isso, né? Nós precisamos queimar. Queimar o quê? Quando vem o desejo forte em nós, e você quer aquilo, você quer, eu quero muito isso, eu quero, Hashem, eu estou sendo franco contigo, eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Então, essa luta é você queimar. Quando você está passando por esse momento, e vem o desejo, e Satanás é campeão em vir e te seduzir ali, por A mais B ou mais C, né? É mestre na sedução. E quando você resiste, você queima. Esse queimar é o sacrifício que agrada a Hashem, irmãos. Esse queimar é o sacrifício que atualmente, hoje, agora, nos dias de hoje, mais agrada a Hashem. Hashem está muito, muito triste, muito triste com a situação do mundo hoje, porque ninguém quer queimar. Poucos querem queimar. O sacrifício que Paulo se refere seria da gente matar a nossa carne ou mortificar as obras do corpo. Quem deve ser morto em nosso culto a Hashem é a nossa carne, os nossos desejos, que vão contra os valores dele. Quando resistimos aos desejos carnais, estamos queimando nossa carne. Essa morte aconteceria justamente quando a gente entregar nossos membros para serem instrumentos de Deus, para fazer unicamente aquilo que Ele deseja. Esse é o sacrifício agradável a Ele. Irmãos, não pensem. Não pensem. Yeshua, com toda a sabedoria, aquele que estava e estará assentado ao lado direito de Hashem, ele queimou muito. Não pense que ele não teve desejos. Ele teve todos os desejos que a gente tem. Não tinha outro jeito dele ser aprovado por Hashem. E Hashem dizer: que ele é o meu servo, né? Que me apraz, que me dá prazer.
A sarça ardente que Moshe viu representa o varão perfeito, representa a árvore da vida, a Torá. Yeshua, que é a árvore da vida, o varão perfeito, porque ele queimou por inteiro a nosso favor. Assim como a sarça, não foi queimado um ramo da árvore. Foi queimada a árvore inteira, mas ela não se consumiu. Depois que saiu esse fogo da sarça, a sarça continuou lá, viva. Ela não foi queimada e virou cinza. É uma sarça que ela se queimou, mas ela não se consumia, irmãos. Essa sarça representa o Cordeiro de Deus, que fora queimado por inteiro. Também tem muito a ver com a missão de Moshe, que Moshe ia passar agrúrias, mas ele iria sobreviver. E Moshe tem muito a ver com o Mashiach, né, como grande libertador. E a sarça também tipifica o povo de Israel, que no meio de tantas, né, ao longo dos séculos aí, muitos séculos, tantas civilizações que estiveram ao lado de Israel, lutaram com Israel, desapareceram da face da terra, mas Israel vive até hoje. É como a sarça, queimou, passou perseguição, sofreu holocaustos, pogroms, inquisição, mas vive até hoje. Vivemos até hoje. Eu faço parte desse processo também. Baruch Hashem. Baruch Hashem.